A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar fazendo agora uma aula de complemento da aula 2, tá? Muita gente tem perguntado sobre isso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 é um capítulo muito complexo e muita gente tem perguntado assim, será que o que vai ser tirado ali para que o anticristo venha se manifestar? Existe uma expressão assim, até que do meio seja tirado. Será isso mesmo? Tá? Seria necessário algo ou alguém ser retirado, removido, afastado? Se você pegar praticamente todas as traduções, elas vão estar assim. Parece-me que alguém interpretou dessa maneira e os outros foram seguindo e se tornou uma jurisdição, uma jurisprudência, né, digamos assim, na maneira de traduzir. Então, quando chegaram nessa dificuldade, foram lá consultar, vamos ver quem traduziu primeiro, como foi. Aí colocou assim, vou continuar assim. E continuou. Bem, claro, eu considero que é uma parte bem complexa, por isso eu já deixo bem claro que a nossa conclusão é para ser escrita de lápis. Mas como os irmãos têm perguntado, como você entende esse texto? Eu vou esclarecer hoje exatamente como e o porquê no texto grego, porquê que nós entendemos dessa maneira. Será que é necessário algo ou alguém ser retirado para a manifestação do anticristo? Bem, vamos lá. Tudo começa aqui. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda, esse texto vai falar da vinda do Senhor e da vinda do anticristo, tá? Só para deixar claro. Aqui estamos tratando da vinda do Senhor. Mais à frente, vamos tratar da vinda do anticristo também e depois da vinda do Senhor, porque evidentemente Jesus vem depois. Então vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso é, a respeito da vinda e do arrebatamento, nós vos exortamos que não demovais ou não mude da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Algumas pessoas absurdamente querem distinguir dia do Senhor com o dia de Cristo, dia da vingança, enfim, né? Simplesmente para fugir ao que o texto está dizendo, como se o Senhor Jesus não fosse o Cristo, né? Ninguém, de modo algum, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. Primeiro, isto o quê? De que Paulo está se tratando? Da vinda do Senhor e para a nossa reunião com Ele, porque isso está relacionado. Ele vem sobre as nuvens para nós encontrarmos com Ele nos ares, tá certo? Então, isso que Paulo está se tratando, ele fala, isso não acontecerá, é uma certeza, sem que primeiro venha a apostasia. Eu sei que a apostasia é um substantivo e sei que ela está relacionada com afastamento, mas na Bíblia essa palavra vai aparecer aqui e em Atos 21, 21, que está relacionado a afastamento da fé. A apostasia aqui, portanto, é se apartar da fé. E seja revelado. É o que está relacionado que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, né? Então, primeiro o amor de muitos esfriará, ou apostasia, ou se afastar do Senhor, e aí vai ser revelado, e aí aqui está a palavra apocalipto, que está falando de revelar. Essa palavra aparece aqui 3 vezes nesse texto de 2 aos Tessalonicenses 2, tá? Falando sobre a revelação, a manifestação do anticristo. Às vezes é manifestação, às vezes é revelação no português, mas no texto grego é apocalipse. Então, primeiro, o que tem que acontecer? Isso aqui não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, não faz nem sentido. A vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento vai acontecer, não pode acontecer sem que primeiro venha o arrebatamento. Não faz mínimo sentido. Sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, as pessoas vão abandonar a fé, vão se afastar de Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, esse é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe, o anticristo se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou no templo de Deus, depende da tradução, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Eu não creio que santuário de Deus aqui se refira a um templo em Jerusalém, a terceiro templo, não creio, porque Jesus derruba o templo e ele vai se erguer, falando que ele é o templo do Senhor que ergueu no terceiro dia. Ou seja, ele fala, derruba esse templo, eu vou erguer ele em 3 dias. Ele está simplesmente anulando, né? Agora, as pessoas acham que se levantar um terceiro templo em Jerusalém vai ser santuário de Deus. Deus vai reconhecer aquele templo como seu? Aquilo vai ser algo realmente legitimamente de Deus? A Bíblia fala que aquele que não tem o filho não tem igualmente o pai. Então, o santuário de Deus aqui, eu creio que exatamente está relacionado com a apostasia, que essas pessoas vão se apostatar e vão se ligar com o anticristo. Muitas pessoas, tá? Não creem em templo literal. Templo de Deus é nosso, é a igreja do Senhor. Mas quando ela vai se apostatar, é isso que eu estou vendo que vai acontecer aqui. Você pode discordar, mas me perguntaram o que eu acho. O que você pensa sobre esse texto? Isso que eu estou te falando. Continuando. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, Paulo tinha rotina de falar isso com eles. E agora, sabeis o que o detém. Detém quem? Está falando aqui do ser revelado. Para que ele, sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, o anticristo vai ser revelado somente no tempo certo. Eu sei que tem um monte de gente aí que já descobriu o anticristo. Desde o início tem gente descobrindo o anticristo. Mas ele só vai ser revelado, ou seja, vai ficar claro quem é ele só no tempo certo. Com efeito, o mistério, olha que expressão, mistério da iniquidade, já opera. Ou seja, Paulo está se relacionando aqui não ao homem do pecado, mas ao espírito do anticristo. Já opera e aguarda somente, ele só aguarda uma coisa. Esse espírito está aguardando uma coisa acontecer. E aí, no seu texto está escrito assim, que seja afastado, removido, retirado aquele que agora o detém. Então, será, de fato, revelado o iníquo. É aqui que eu vou trabalhar para você entender. Então será revelado de fato o iníquo. De novo a palavra revelada aqui, ó. Tá vendo? Terceira vez. A gente está falando aqui, aqui e aqui, ó. Então será revelado ou manifestado o iníquo. O homem da iniquidade, não é isso? Iníquo é o anticristo. A quem o Senhor Jesus matará, ou destruirá, ou aniquilará, com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa vinda aqui é de Cristo, tá? Aqui é a vinda de Jesus, aqui também é a vinda de Jesus. E está falando que na vinda de Jesus ele vai destruir o anticristo. Essa vinda está relacionada com a nossa reunião com ele, que é o que ele falou desde o início. Continuando, ele fala, a esse, que é o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, essa vinda aqui já é do anticristo. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Inclusive aqueles que vão se apostatar, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. O homem da iniquidade propõe pecado, evidentemente. Eles tiveram prazer nisso. Vamos lá aos detalhes. Primeiro, quem estaria sendo tirado? Você viu aqui que o texto vai falar assim, que o mistério da iniquidade, para que ele seja revelado, aguarda somente, para a ocasião própria, aguarda somente que seja afastado ou tirado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Esses estão conectados. Então, a conclusão que alguns chegam é o seguinte, alguma coisa tem que ser extraída, retirada, afastada para que o iníquo seja manifesto. Então, eles chegam a duas conclusões. A igreja,
ou o Espírito Santo. Então fica assim, se o Espírito Santo é tirado, obviamente, a igreja deveria ser tirada também. Mas se a igreja é tirada, vice-versa, o Espírito Santo deveria ser tirado também. Mas, na verdade, nenhum desses dois é o que está falando. Porque se antes o contexto é esse aqui, ó, até que do meio seja tirado, você vai observar um detalhe. Só que a palavra ginomai, que é a que está aqui, ó, tá? Você vai pegar o seu texto grego agora e vai conferir. A palavra ginomai não significa tirado, ela significa um monte de coisa menos tirado. E ao invés de extrair algo, ou retirar, alguns chegam a falar que isso aqui é sinônimo de arrebatamento, que é um absurdo também. Ela quer dizer exatamente o oposto. Em vez de algo ser tirado, algo está surgindo no cenário da história. Algo está aparecendo, se manifestando. E aí você vai ver a palavra ginomai, que não significa tirado. Ou seja, está aqui. Ó. Talvez você pesquise lá, se você pegar o texto grego mesmo, você vai ver ginomai ou você vai ver genetai, que está no aoristo, tá ok? Prolongação em forma de voz média de um verbo primário, isso é ginomai. O que significa? Tornar-se. Opa, vamos ler de novo? Somente aguarda somente que venha tornar. Ou venha, o tornar aqui é de tornar, de vir à existência. Ou seja, venha vir à existência ou venha surgir, começar a ser, receber a vida, tornar-se, acontecer, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário, né? Que se apresenta em público, homens que se apresentam em público, ser feito, ocorrer, milagres de milagres, acontecer, realizar-se, tornar-se feito. Então vamos lá. Essa palavra ginomai, sabendo que ela não tem o sentido de tirar, algo ser tirado, algo ser removido, algo ser afastado do meio, como alguns tentam usar isso como critério para falar que a igreja está sendo removida, e ali não faz o menor sentido Paulo começar a falar no capítulo de que ele está tratando da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, e fala isso não vai acontecer sem que antes venha o arrebatamento, não faz sentido nenhum. Tá certo? Isso é simplesmente burlar o que está escrito. Mas vamos lá. A questão do ginomai é muito complicada. Porque, como você viu, ela tem vários sentidos. Só não tem o sentido de ser extraído, removido ou retirado. Mas, vamos colocar aqui de uma maneira, eu vou pegar aqui, por exemplo, aparecer na história ou aparecer no cenário. Ficaria assim. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado, o anticristo, somente em ocasião própria, no tempo certo. Isso aqui é uma coisa, um fato que você tem que guardar. Ele só vai ser revelado no tempo certo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, seu espírito do anticristo, e aguarda somente que venha a aparecer ou surgir aquele ou aquilo que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é que eu acredito que venha aparecer ou surgir na história, no cenário, que ele está somente aguardando isso, para que o anticristo então venha se revelar? Eu creio que está relacionado com os 10 chifres, porque ele vai surgir daquele meio. Então, enquanto esses 10 chifres não aparecerem, não surgirem, o ministério da iniquidade, que já está operando, ele está aguardando só isso, só o aparecimento dos 10 chifres, para que, então, de fato, o anticristo venha surgir no meio deles, ok? Então, essa é a resposta para vários irmãos que perguntaram sobre isso, né? E eu espero que tenha atendido as expectativas dos irmãos. Continue pesquisando, é importante. A gente sempre escreve assim, o pastor Rafael gosta de usar uma expressão assim, essa é uma conclusão provisória. Essa é uma conclusão provisória, escrevemos de lápis, porque a gente está sempre sujeito a correções, né? Desde que elas sejam legítimas.
Mas, entretanto, eu vejo que essa é a conclusão mais coerente, tá certo? Deus abençoe vocês, forte abraço e ore por nós.